Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube ou apoiador pelo link na descrição. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia Esquerda Global. Muito obrigado por me receber na Latam. É sempre um prazer. Eu queria discutir rapidamente a situação interna no Irã antes de passarmos para a geopolítica. Da última vez que conversamos com você, estávamos no final dos protestos que haviam se transformado em distúrbios. Então, você poderia nos atualizar sobre o clima social e político atual no Irã? Está se recalibrando? Está se estabilizando? O que está acontecendo? Tudo está estável e normal neste momento, e tem estado assim desde 9 de janeiro. Como seus telespectadores sabem, agora temos mais informações. Os Estados Unidos realizaram uma conspiração com o regime israelense. De acordo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele disse isso em várias ocasiões, de forma presunçosa. Os Estados Unidos derrubaram a moeda iraniana e atacaram a economia iraniana para levar as pessoas às ruas. E quando as pessoas realmente foram às ruas, não em grande número, e realizaram protestos pacíficos, não houve prisões, nem assédio, nem problemas. O governo afirmou que seus protestos eram legítimos. Esses empresários tinham preocupações com a queda da moeda. Ela caiu de 30% a 40%. Mas então, no terceiro dia, vimos uma súbita chegada de manifestantes e terroristas muito bem treinados que começaram a causar destruição. E então, nos dias 8 e 9 de janeiro, as coisas se tornaram muito violentas. No dia 8, eles mataram um grande número de policiais. Os oficiais naquele dia não tinham as armas necessárias para se defender. E no dia 9, houve efetivamente batalhas de rua em diferentes cidades e em diferentes partes de grandes cidades. 3.111 pessoas morreram. Mais de 300 policiais e agentes de segurança foram mortos, o que, se tivesse acontecido nos Estados Unidos ou em qualquer lugar da Europa, teria levado à declaração de estado de emergência ou à imposição de toques de recolher. Mas não tivemos isso aqui. Isso não aconteceu. Muitos transeuntes inocentes foram mortos, em sua maioria pelas mãos desses terroristas e dos manifestantes extremamente violentos, porque eles queriam que o número de vítimas aumentasse. Eles queriam o caos. É por isso que eles incendiaram centenas de ambulâncias, muitos caminhões de bombeiros, diversos veículos públicos e centenas de bancos, escolas e mesquitas. Eles queimaram muitas pessoas vivas, cortaram gargantas e esmagaram cabeças. As evidências em vídeo estão aí. Além disso, os israelenses e os americanos basicamente assumiram a responsabilidade por isso. Sabemos o que o secretário do Tesouro disse, mas Pompeo, que foi o ex-chefe da CIA, tuitou que o Mossad estava em solo. Mais recentemente, Pompeo, no Canal 13, acho que foi, disse que agentes da CIA americana estavam no local. Isso foi o próprio Pompeo. Depois, o próprio Mossad divulgou uma declaração em persa, e o Canal 14 do regime israelense afirmou que eles trouxeram armas para o país que mataram centenas de policiais e agentes de segurança. Então eles estão se gabando disso, se vangloriando disso. As filmagens estão todas aí, mas a mídia ocidental, ou a mídia controlada pela classe Epstein, está completamente em silêncio. Eles seguem a narrativa de que eram apenas manifestantes pacíficos, como se o governo estivesse atirando em pessoas comuns. O que é, claro, a história que eles querem para justificar a agressão. Então, toda essa conspiração foi planejada para criar um ambiente que permitisse aos Estados Unidos atacar. Felizmente, os distúrbios fracassaram. No dia 9, eles terminaram, e no dia 12 tivemos manifestações em massa por todo o país.
Agora isso é importante. Tínhamos milhões de pessoas nas ruas de Teherã e dezenas de milhões em todo o país, protestando contra os desordeiros e os terroristas. A mídia ocidental ignorou tudo isso. Eles até tentaram fingir que isso era inteligência artificial, incluindo Musk e sua equipe. No dia 11 de fevereiro, aniversário da Revolução, as pessoas foram convocadas a voltar às ruas, e desta vez o número foi ainda maior. 4 milhões foram a Teherã, e havia muitos jornalistas estrangeiros de todo o mundo. Então, dessa vez, nem Musk, nem The Guardian, nem The New York Times, nem a Fox News puderam mentir sobre os números. Está muito claro de que lado está a opinião pública. Eles são totalmente contra os terroristas, totalmente contra a agressão, e totalmente contra qualquer guerra liderada pelos Estados Unidos ou o regime israelense travando uma guerra contra o povo iraniano. Mas, novamente, isso apenas mostra que a mídia ocidental está completamente desacreditada. E vimos isso durante todo o genocídio em Gaza. Mas uma coisa interessante foi que a mídia ocidental, enquanto não tínhamos internet no Irã, continuava aumentando o número de vítimas. 10 mil, 20 mil, 50 mil, 80 mil e até mais, provavelmente. E então, quando os iranianos divulgaram os números, 3.117, com seus números de identificação, nomes completos, todos os perfis dos policiais e das pessoas inocentes mortas pelos manifestantes, pelos próprios terroristas, os manifestantes não conseguiram sustentar seus números. Então tiveram que reduzi-los para cerca de 6 mil. Eles não conseguiam aceitar os números reais, então ainda divulgam esses fabricados. Mas de qualquer forma, o culpado é o Ocidente. Eles se gabam disso. Suas agências de inteligência se gabam do que fizeram, mas fingem que não ouvem nada. Falando sobre a mídia ocidental, eles têm nos contado sobre a inflação descontrolada e a situação do desemprego no Irã. Claro que não mencionam que isso tem sido, em grande parte, resultado das sanções ocidentais e da manipulação cambial nos mercados internacionais. Mas você poderia nos contar um pouco sobre a experiência vivida pelas pessoas nas cidades iranianas em relação à inflação? Quão grave é isso para as pessoas comuns? Bem, eu fiz um programa na TV Al Mayadeen na semana passada. Um programa de meia hora sobre o que as sanções realmente são. As sanções basicamente têm o objetivo de matar pessoas. Esse é o propósito, destruir sociedades. Por exemplo, neste momento o regime Trump, ou regime Epstein, está sufocando Cuba, e a mídia ocidental não está reclamando disso. Eles não estão gritando nem se indignando pelas crianças de Cuba, porque não se importam com as crianças de Cuba. Eles não se importam com a vida humana. O que dizem sobre o Irã é basicamente apenas para manipular a opinião pública a apoiar outra guerra. O objetivo, seja em Cuba ou anteriormente na Síria, é derrubar e destruir uma sociedade. É para esmagar uma sociedade. É para fazer as pessoas perderem seus empregos, fazê-las sofrer, impedi-las de comprar comida adequada ou continuar cultivando, impedi-las de morar em uma casa ou comprar remédios se alguém estiver muito doente. Esse é o objetivo. É para desmantelar a sociedade, fazer as pessoas se ajoelharem. Seja em Cuba, Venezuela, Síria, Irã, Iêmen ou em qualquer outro lugar, esse é o propósito. É uma guerra silenciosa para matar crianças. Um funcionário americano que esteve por trás do regime de sanções ao Irã chegou a escrever um livro chamado A Arte das Sanções, que considero um título muito monstruoso para um livro. É a arte de matar crianças. Acho que o título daquele programa na Al Mayadeen era A Arte de Matar Crianças Silenciosamente. É basicamente isso. Você destrói sociedades, esmaga pessoas sem bombas, sem que a mídia seja obrigada a demonstrar qualquer interesse. Então, por exemplo, você pode ter um parente com câncer e precisa comprar um remédio caro.
Mas esses remédios são tão caros por causa das sanções que você precisa vender algo, seu carro, digamos. E então você vende o carro, compra parte do remédio e de repente o remédio não está mais disponível por causa das sanções. Não é fácil trazê-los para cá. Não é fácil enviar dinheiro para o exterior. Então você gasta dinheiro, seu parente sofre, o remédio não está mais disponível e seu parente morre. E basicamente esse é o objetivo, fazer esse tipo de coisa. E se alguém disser isso não pode ser verdade, tudo que precisa fazer é observar Gaza. Tudo que precisa fazer é observar o Líbano. Hoje, na noite passada, eles assassinaram 4 cidadãos libaneses. Isso aparece em algum noticiário? Esta manhã eles mataram um homem enquanto ele buscava crianças. Ele era o motorista delas para a escola. Alguém fala sobre isso? Todos os dias eles estão matando palestinos. Como eu disse, o povo de Cuba nesse momento está sob cerco. Isso não desperta interesse no Ocidente porque a mídia ocidental ela não se importa. Não importa se o veículo no Ocidente é o The Guardian, o The Independent, a BBC, a Sky News, a Fox News ou o Breitbart. Todos são iguais. Um é mais sutil, mais sofisticado, o outro mais bombástico e grosseiro. Mas em essência, todos são iguais. Eles pertencem à classe Epstein. E estamos aprendendo muito sobre a classe Epstein hoje em dia. Bem, muito, relativamente falando. Eles só nos permitiram uma janela muito pequena para essa realidade. Mas ainda assim é algo bastante impressionante. Eu queria falar sobre as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Elas vêm acontecendo. Vimos a conclusão da rodada de Mascate e a rodada de Genebra começou em meio a um aumento da presença militar dos Estados Unidos na região. Um porta-aviões foi enviado e outro estaria a caminho. O Irã tem respondido exibindo suas capacidades de mísseis, drones e realizando exercícios no Oceano Índico. O que você acha disso? Passamos por uma situação semelhante no ano passado. Esse tipo de jogo de gato e rato de negociações, chantagens e ameaças. Na sua perspectiva, qual é a leitura de então a conversa sendo agora entre o Irã e os Estados Unidos? Bem, como você certamente sabe, os americanos impuseram condições para as negociações e o Irã rejeitou todas elas. Eles queriam que as conversas acontecessem na Turquia e queriam discutir o programa de mísseis do Irã, as alianças regionais do Irã e também o programa nuclear do Irã, ou melhor, o encerramento do programa nuclear iraniano. Também ouvimos da Al Jazeera, não exatamente a fonte mais confiável, mas a Al Jazeera afirmou que os governos da Turquia, do Catar e do Egito apresentaram uma proposta em que o Irã limitaria suas capacidades de mísseis e suas alianças regionais. O que, é claro, é ridículo, e é uma triste realidade que esses regimes sejam tão subordinados ao Ocidente, tão fracos e ineficazes, e incapazes de adotar qualquer posição contra os regimes de Netanyahu e Trump. Mas isso é assunto para outro dia. Os iranianos rejeitaram as exigências americanas e disseram: negociaremos em Omã de forma indireta, como fizemos antes da guerra. Só discutiremos o programa nuclear e não há a menor chance de encerrarmos o enriquecimento. Estamos dispostos a discutir um marco para chegar a um acordo semelhante ao JCPOA, mas melhor, porque o Irã avançou em seu programa nuclear na última década, e esses avanços precisam ser aceitos. Não há outro caminho que seja aceitável para os iranianos. E os americanos tiveram de aceitar. As negociações foram realizadas em Omã, e apenas a questão nuclear foi discutida. A próxima rodada, como você apontou, será amanhã. Ela será realizada na embaixada do governo de Omã, então eles continuarão sendo os mediadores. Ninguém da Europa vai mediar, e as conversas serão indiretas. Os iranianos deixaram muito claro que a única coisa que discutirão é o programa nuclear, mas não aceitarão, sob nenhuma circunstância, o enriquecimento zero.
Eles só aceitarão um acordo em que a soberania do Irã seja plenamente reconhecida. Agora, Netanyahu diz que não aceitará isso. O Irã não se importa. Essa é a soberania do Irã. E essas são as linhas vermelhas do Irã. O Irã é, ao contrário de qualquer outro país da região, um país totalmente independente. It is a country that is fully independent, and of course it will not forsake E é claro, não abandonará o povo palestino, assim como o Iêmen, assim como o restante do eixo da resistência. E se os americanos optarem por um confronto militar, os iranianos já disseram que revidarão com força, e isso se tornará uma guerra regional. O que é uma guerra regional? Significa que todos os aliados do Irã, que também estariam enfrentando uma ameaça existencial vinda do regime em Washington, entrarão na luta. Assim, o Iêmen, que já lutou contra os Estados Unidos por 7 semanas e forçou os americanos a recuar, a resistência iraquiana, os mesmos que derrotaram o ISIS, e outros, no Líbano e em outros lugares, todos se juntarão à batalha, e os iranianos bloquearão o petróleo e o gás da Ásia Ocidental e do Cáucaso. E não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Os aliados dos estadunidenses na região do Golfo Pérsico abrigam bases americanas, bases que neste exato momento estão conspirando contra o nosso país. Portanto, eles são cúmplices. E é claro, o regime em Baku é aliado do regime israelense. Então imagine se não houvesse mais exportações de petróleo e gás. Os Emirados, com uma população de cerca de 1,4 milhão, entrariam em colapso. O mesmo aconteceria com o regime em Omã ou no Catar. E a lista continua. Isso seria uma situação muito, muito complicada e caótica. Não é algo que os americanos conseguiriam administrar. E isso levaria a um colapso econômico global. Não uma recessão, mas um colapso. Acho que isso acabaria com a presidência de Trump, porque Trump já está em sérios apuros. Por causa de Epstein e de uma série de outros problemas, ele está se tornando profundamente impopular. E se a economia entrar em colapso nessas circunstâncias, quando já está indo muito mal, isso será o fim de Trump. Portanto, o Irã não quer guerra. O Irã quer um acordo decente, um acordo justo, mas para o Irã isso seria uma luta pela sobrevivência. Seria uma guerra existencial. Para os Estados Unidos, seria uma guerra de escolha. Poder-se-ia pensar que os Estados Unidos não entrariam em guerra com o Irã, porque não podem vencer. Mas devemos ter em mente que eles observaram as regras de classe no Ocidente, e para eles, Israel, o regime israelense, é a prioridade. Não o povo americano, não a economia americana, não os europeus, nem as economias europeias. As pessoas que cercam Trump são, em sua maioria, se não todas, pró-Israel em primeiro lugar, e o Congresso e o Senado são dominados por pessoas pró-Israel. Então, quem sabe o que vai acontecer? Ali Larijani, o porta-voz iraniano do Conselho Supremo de Segurança Nacional, resumiu o que você disse sobre as negociações, destacando 2 pontos específicos. Primeiro, que o Irã continuará as negociações, mas não abrirá mão de suas preparações para a dissuasão. E segundo, que as negociações tratarão apenas do programa nuclear, sob o TNP, o que significa que exigências de enriquecimento zero e similares estão fora de questão. Falando sobre a classe Epstein, eu queria chegar à Palestina, já que isso está no centro dessas escaladas, por mais que queiramos entendê-las ou defini-las. Como você disse, a classe Epstein controla o regime dos Estados Unidos, e eles têm intensificado as ações na área C. Abriram registros e documentos de terras para legalizar assentamentos massivos em Al-Khalil, na área C, que, de acordo com Oslo II em 1995, estavam sob controle de Israel, mas mesmo sob Oslo II, não foram legalmente concedidos a Israel. E agora estão legalizando esses assentamentos. Enquanto isso, Rafah foi parcialmente fechada. O que quer que tenha sido prometido em termos de alimentos e ajuda não tem passado, e eles têm matado crianças e civis diariamente na Palestina. Diante de tudo isso, diante da expansão do colonialismo de colonos, essas negociações são realmente significativas? Diante da expansão de colonos e do Kusmar.
Is US-Iran talk really US-Iran talk? Well, basically, what you're saying. Bem, basicamente o que você está dizendo é que os Estados Unidos não são confiáveis. Por quê? Porque, vejamos o cessar-fogo em Gaza. Trump afirmou que foi ele quem o promoveu, e tivemos aquele grande evento no Egito, em que ele reuniu todos aqueles líderes regionais, basicamente para expressarem respeito por ele e para encobrir o genocídio e o papel dele nisso. Mas desde o cessar-fogo, o regime israelense vem assassinando palestinos diariamente, como você bem apontou. Então este é um cessar-fogo americano, é o cessar-fogo de Trump. Mesmo assim, ele disse há alguns dias que temos paz no Oriente Médio, como ele chama. He just said a couple of days ago that we have peace in the Middle East, as he calls it. I call it West Asia, but in any case. Eu chamo de Ásia Ocidental, mas de qualquer forma, ele diz que há paz. Então, obviamente, para ele, os palestinos que estão sendo assassinados todos os dias não têm valor, assim como vimos nos arquivos de Epstein, onde os seres humanos não têm valor para essa classe de pessoas. As crianças não têm valor, então as crianças palestinas não têm valor. Da mesma forma, vimos isso no Líbano, vimos um cessar-fogo lá entre o Hezbollah e o regime israelense. E o Ocidente, os governos ocidentais, são os garantes. E mais uma vez estamos vendo assassinatos e execuções diárias de pessoas comuns, como nesta manhã, o assassinato de um homem que levava crianças para a escola. Isso nem sequer é noticiado na mídia ocidental. Nada disso, porque a mídia ocidental é controlada pela classe Epstein. Esses jornalistas, todos eles são empregados dessa classe, então você não vai ouvir nada a respeito. O cessar-fogo no Líbano é inútil e sem valor. O cessar-fogo em Gaza é sem valor. A Cisjordânia está sendo colonizada em violação às resoluções do Conselho de Segurança da ONU e em violação a acordos anteriores. Então, basicamente, o que você está dizendo é que os Estados Unidos não são confiáveis o suficiente. Mas eu posso ir ainda mais longe, ou seja, o acordo nuclear entre o Irã e o P5+1. Esse acordo, que foi assinado em 2015, eu fiz parte da equipe de negociação. Eu fui assessor de mídia internacional do Dr. Zarif. Os iranianos fizeram muitas concessões, demais na minha opinião, e houve um acordo nuclear. Quem violou esse acordo foi o Obama. Primeiro ele violou o espírito do acordo e depois começou a violar o próprio acordo. E então o Trump o rasgou. Portanto, os acordos do Irã, os acordos com os palestinos, os libaneses, os russos, os Estados Unidos não são confiáveis. E vou além. Mesmo que tenhamos um acordo, o que não parece provável, quem garante que Trump vai cumpri-lo? Quem garante que Trump vai cumprir sequer os próprios acordos? Who says Trump will abide by his own deals? There's no reason to believe it. Não há motivo para acreditar nisso, então não estou otimista quanto a um acordo. O Irã está se preparando para a guerra. Não estou dizendo que haverá uma guerra. Tenho uma opinião sobre isso. Normalmente não a expresso porque não é realmente relevante e as pessoas a interpretariam, muitos a interpretariam como sendo a opinião do governo, o que não é o caso. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma opinião sobre isso. O Irã não sabe, ninguém sabe, se haverá uma guerra, mas o Irã está partindo do princípio de que haverá. Em outras palavras, está planejando como se fosse acontecer uma guerra. Então, o exército está sendo preparado e o Irã está agora muito mais bem preparado para lutar contra os Estados Unidos. Ele tem muito mais, digamos assim, o Irã tem muito mais poder de fogo direcionado aos Estados Unidos do que a Israel ou a Palestina. Por que isso acontece? O regime israelense está distante e o Irã o atinge com mísseis de longo alcance, dos quais possui dezenas de milhares. O que o Irã usou da última vez foi apenas a ponta do iceberg. Nos últimos 9 meses, aproximadamente, o Irã vem trabalhando em seus mísseis, tornando-os mais precisos, mais capazes de manobrar em torno das defesas aéreas e aptos a carregar ogivas mais pesadas. Mas, de qualquer forma, o Irã ainda depende de mísseis de longo alcance. Quanto aos americanos, o Irã tem muitas opções e um poder de fogo muito maior. Por quê?
Porque desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão e cercaram o Irã em 2002 e 2003, e desde que os presidentes norte-americanos, sejam Bush ou Obama, começaram a dizer que todas as opções estão sobre a mesa em relação ao Irã, e, é claro, rotularam o país como parte do eixo do mal, os iranianos vêm se preparando para a guerra. Então, o Irã possui inúmeras bases subterrâneas para drones, mísseis de curto alcance e mísseis de médio alcance voltados para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. O Irã também tem uma marinha projetada para guerra assimétrica. Ele não possui apenas mísseis superfície-superfície. Tem mísseis superfície-navio, ar-navio, drones subaquáticos, torpedos e todo tipo de capacidade que vem desenvolvendo há 2 décadas e meia. Portanto, se os Estados Unidos decidirem lutar contra o Irã pode destruir tudo no Golfo Pérsico. Ele não precisa apenas fechar o Estreito de Hormuz, também pode afundar todos os navios, tanto dentro quanto fora do estreito. Pode destruir os portos. Ele pode destruir as instalações de petróleo e gás. Pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso acabaria com o comércio de petróleo. Então, os aliados do Irã no Iraque fariam seus próprios movimentos, e o mesmo aconteceria no Iêmen. O mesmo vale para o Cáucaso. Portanto, não é uma atitude inteligente por parte dos americanos. O Irã vem se preparando para esse dia há muito tempo. Não tenho dúvida de que Trump está preocupado com isso. As conversas dele com Netanyahu, bem, pelo que sabemos dessas conversas, indicam que ele está sendo cauteloso, porque pessoas sensatas têm lhe dito que isso poderia ser desastroso. Mas, novamente, como ele está cercado por certas pessoas, e é bem possível que elas tenham muita coisa comprometedora sobre ele nos arquivos de Epstein, ninguém sabe o que pode acontecer. Eu quis ir um pouco além dos Estados Unidos e trazer a Ásia para a conversa, porque sinto que isso é muito importante para descentralizar o Ocidente, para descentralizar as narrativas ocidentais. Uma das coisas mais notáveis que vimos nos últimos 30 ou 40 anos é uma mudança gradual, ou talvez até rápida, do centro geoeconômico e, no futuro, geopolítico, em direção ao Oriente. A China é o exemplo mais notável, mas nos últimos anos, também vimos a Rússia se restabelecer como uma potência, ou até mesmo uma superpotência no cenário mundial. A Índia tem crescido rapidamente, talvez não tão rápido quanto a China há 20 ou 30 anos, e não necessariamente com tanta igualdade, e assim por diante. Necessarily with as much equality and so on, we still have a lot of poverty and misery and so on. Ainda temos muita pobreza e miséria e assim por diante. Mas mesmo assim, a Índia está crescendo rapidamente. Tudo isso quer dizer que o centro da economia mundial e no futuro também da política, ao que parece, está se deslocando para o Oriente. Então acho que deveríamos falar sobre a Ásia e o papel do Irã nesse contexto. O Irã tem mantido relações muito boas com a China e a Rússia. Também tem uma boa relação com a Índia. Estou curioso para ouvir suas opiniões sobre o futuro da Ásia, especialmente China, Rússia, Índia e Irã, e sobre a importância de deixar o Ocidente de lado, de deixar o colonialismo e o imperialismo de lado em nossa região. Sideline colonialism and imperialism in our region. Well, I don't know if you saw the US Secretary of State's Bem, não sei se você viu o discurso do secretário de Estado dos Estados Unidos outro dia, em que ele basicamente lamentava a descolonização e elogiava 500 anos de colonização. Ele basicamente disse que devemos reviver a dominação ocidental. E isso, eu acho, é uma ameaça para o mundo inteiro. O interessante é que todos aqueles líderes europeus se levantaram e o aplaudiram de pé por um discurso dirigido contra o Sul global, contra a maioria global. Então, o Irã está na linha de frente dessa luta. So Iran is at the forefront of this struggle. It is today the most important country in this struggle. Hoje, o Irã é o país mais importante nessa luta. Não apenas porque apoia os povos da América Latina, mas porque é mais visado do que qualquer outra nação por sua independência e por seu apoio ao povo palestino.
Em outras palavras, faz parte da mesma luta que os povos do subcontinente travaram quando expulsaram a colonização britânica. Mas uma coisa que todos devemos ter em mente é que o que os Estados Unidos e o regime israelense estão fazendo hoje representa uma ameaça para a Índia. Se houver uma guerra, a economia indiana entrará em colapso, assim como todas as outras. Na verdade, a Índia é ainda mais vulnerável do que a maioria, porque os americanos estão forçando o país a parar de comprar petróleo russo. Because the Americans are forcing the Indians no longer to take Russian oil, so they'll probably go to China. Então isso provavelmente irá cada vez mais para a China, e a Rússia tem relações muito próximas com a China. Haverá, portanto, um enorme déficit no mercado de petróleo. O preço do petróleo pode subir para centenas de dólares por barril. E claro, o gás enfrentará o mesmo problema. Assim, enquanto os Estados Unidos e as economias ocidentais entrarão em colapso nessas circunstâncias, o mesmo acontecerá com as economias de todo o mundo. E a Índia, a economia indiana, é uma das mais vulneráveis. Portanto, aqueles indianos que parecem achar que Israel é um bom parceiro, deveriam perceber que Israel não se importa com a Índia, porque está disposto a destruir e sacrificar a economia indiana por seus próprios interesses egoístas, assim como não se importa com os Estados Unidos. O Irã, mais uma vez, como já enfatizei antes, mais de uma vez, não quer guerra. Está negociando para evitar a guerra. Negociar, porém, não significa que o Irã acredite que necessariamente haverá um resultado positivo. O Irã está negociando por dois motivos. Primeiro, se os Estados Unidos agirem de forma razoável e houver espaço para um acordo, então o Irã seguirá nessa direção. Mas segundo, se os Estados Unidos continuarem agindo de forma irracional e persistirem em suas ambições imperiais, o Irã quer que o mundo veja que nós não somos o problema, que tentamos. Nós não queríamos essa guerra. Mas, se a guerra nos for imposta, lutaremos até o fim. E isso seria, como já disse várias vezes, catastrófico para o mundo, mas especialmente catastrófico para a Índia. Sim, absolutamente. Uma das pesquisas da Sea Voters diz que cerca de 50 a 52% das pessoas na Índia não querem uma guerra entre Israel e o Irã. Mais de um quinto são apoiadores declarados do Irã, porque acreditam que o regime israelense faz na região é uma extensão colonial do Império Britânico. É claro que há um segmento dos apoiadores da extrema-direita do BJP que acha que deve apoiar Israel, embora não tenha ideia de como Israel apoia a Índia ou o que isso realmente significa, exceto talvez fornecer armas, supostamente para conter o militantismo na Caxemira. Mas isso é assunto para outro dia. De qualquer forma, dito tudo isso, acho que há muito poucas pessoas na Índia, em termos percentuais, que querem uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Mas acho que o ponto mais importante para nós é pensar em como podemos ir além dos modelos ocidentais de hostilidade e beligerância constantes entre os Estados-nação, porque esses são os resquícios, por assim dizer, do modelo westphaliano. É preciso lutar por fronteiras, lutar por povos e assim por diante. Herdamos essas divisões no subcontinente indiano. Na sua região também há divisões internas. E considerando que é muito provável que a Ásia se torne o centro do mundo num futuro próximo, deveríamos repensar nossas relações. Devemos parar de lutar e ir além desses modelos ocidentais, pensar em como podemos construir um mundo melhor para nós mesmos. E talvez o Ocidente siga esse caminho algum dia, se quiser. Mas sim, essa é a minha visão. Sim, acho que não há dúvida de que o Ocidente, estando em declínio, gostaria de explorar as fraturas e diferenças que atualmente existem e são. Os problemas na Ásia são vistos como oportunidades para minar o crescimento da região. O próprio império está se tornando menos influente, então a única maneira de seguir em frente é usar diversos meios para prejudicar aqueles que estão crescendo. O ISIS e a Al-Qaeda, que eles criaram na Síria e ainda mantêm base lá,
poderiam amanhã ser enviados para o Afeganistão ou para a Ásia Central para expandir o terrorismo. Dessa forma, as redes que conectam a Ásia poderiam ser enfraquecidas, ou os países poderiam ser levados a confrontos. Há muitas coisas que o Ocidente poderia fazer, e é por isso que é muito importante que os países da maioria global, e a Ásia em particular, que está em ascensão, estejam cientes de que muitos dos problemas que vemos hoje envolvem atores externos interessados em explorá-los em detrimento dos povos da nossa parte do mundo. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Muito obrigado pelo seu tempo. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudia Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.